Caros professores, vocês estão vendo a equipe do Projeto Presente, Matemática. À minha direita está a Estela Milani, à minha esquerda está o Luiz Márcio Imenes e eu sou o Marcelo Leles. Cada um de nós vai tratar de um aspecto do Projeto Presente Matemática. Um aspecto importante da obra é como ela trabalha o cálculo. Nós consideramos 3 tipos de cálculo na obra. O cálculo mental, que a gente dá uma atenção muito grande, talvez maior que qualquer outra obra do mercado. O cálculo escrito e o cálculo eletrônico, feito pela calculadora, que é talvez o cálculo eletrônico é o mais usado na sociedade atualmente, porque é feito pelos computadores, pelos bancos, pelos supermercados, etc. Já as pessoas usam muito mais o cálculo mental no dia a dia. O cálculo escrito é menos usado. Bom, quanto ao cálculo mental, só para mostrar a importância do trabalho com cálculo mental, existem diversos momentos no livro em que a gente trata especialmente do cálculo mental assim. Então a página propõe situações em que você tem que fazer cálculo mental mesmo, exercícios, problemas que são para cálculo mental. Naturalmente, o livro não pode desenvolver, instigar o aluno a fazer o cálculo mental. O livro é uma coisa parada, estática. Quem vai realmente desenvolver o cálculo mental com o aluno são os professores. Mas existem instruções para isso, orientações muito variadas e bem organizadas no guia e recursos do professor. Então, a gente espera que o professor realize essa parte da proposta do Projeto Presente com as orientações que a gente fornece. Então, isso sobre o cálculo mental. O cálculo escrito, que é o cálculo mais tradicional, que a gente aprende na escola, que são aqueles algoritmos para fazer divisão, multiplicação, adição, subtração, tudo isso, o cálculo escrito é trabalhado com um foco específico. O foco é, a criança deve entender o que está fazendo. Eu, por exemplo, que estudei há muito tempo atrás, eu aprendi um monte de cálculos escritos e a escola tinha um foco no cálculo escrito, dava muita atenção, mas eu não sabia o que estava fazendo. Eu decorava regras e seguia as regras cegamente. Eu acho que muitos de vocês aprenderam isso também sem saber o que estavam fazendo, pelo menos quando estavam na escola e tinham 8, 9, 10 anos. Aprenderam um monte de cálculos sem saber o que estavam fazendo. Na nossa obra, as crianças vão saber o que estão fazendo. Existe toda uma organização, todo um trabalho para uma criança entender, por exemplo, o processo de dividir. Entender a ponto dela ser capaz de explicar. E não é entender sabendo decora uma sequência de passos. É entender sabendo por que cada passo é feito. Finalmente, a gente tem o cálculo eletrônico. Ele é usado em alguns momentos especiais. É bem marcado quando é para usar a calculadora. Não são muitos momentos durante o livro, mas são suficientes para ensinar a usar a calculadora, que é um dos objetivos, e o outro é para desenvolver mais matemática. Porque certo aprendizado da matemática, a calculadora pode ajudar. Porque existem situações em que os números são muito complicados, fazer o cálculo na mão ia dar muito trabalho para a criança, então ela perderia o estímulo. E nesses casos a calculadora ajuda. Mas o cálculo eletrônico é justamente para alguns momentos especiais. Algumas vezes durante um bimestre, por exemplo, 2 ou 3 vezes durante um bimestre. Então, essas 3 modalidades de cálculo são contempladas na obra dessa maneira. O cálculo escrito para entender, o cálculo mental, mais continuamente, que a gente espera a colaboração do professor, e o cálculo eletrônico de vez em quando, porque ele serve também para você desenvolver mais matemática. O outro aspecto que eu vou tratar da obra, e o último, é o da sistematização. Eu confesso para vocês que esse é um assunto um pouco complicado, porque cada pessoa tem uma ideia do que seja sistematização.
cada professor pensa a sistematização de uma maneira, e quando você entra num lugar numa situação onde cada cabeça é uma sentença, fica complicado definir o que seja sistematização. Em todo caso, uma ideia muito difundida é que sistematizar acontece quando aparece uma regra, uma definição escrita no livro. Então aí dizem que está sistematizado. Pois bem, no nosso livro, esse tipo de sistematização não aparece. Aparece, na verdade, no glossário que fica no caderno de atividades. O glossário é uma coisa sistematizada, mas é o único ponto onde existe essa sistematização de regras, de definições que alguns professores consideram que é sistematização. Nós temos uma outra ideia do que seja sistematização. Nós consideramos que a sistematização, pelo menos para as crianças de 1º a 5º ano, ela se dá dentro da cabeça da criança mesmo. E essa sistematização se dá quando ela domina certo tipo de conhecimento, quando ela sabe esse conteúdo e sabe conectar esse conteúdo com outras coisas. Então, por exemplo, quando ela sabe dividir e sabe resolver problemas de divisão. Então, ela sistematizou esse conhecimento dentro da cabeça dela e não precisa de regras o tempo todo. Bem, essa sistematização, o professor pode testar para ver se essa sistematização ocorreu na cabeça da criança. O professor pode testar numa seção do livro que já foi explicada, já foi veiculada aqui, o Imenes já falou sobre ela, que é o Veja se já sabe. O Veja se já sabe é uma espécie de provinha muito fácil, onde o aluno ele deve ir bem, e o fato dele ir bem comprova que ele sistematizou uma boa parte do conteúdo que ele aprendeu. Se ele não for bem, o professor tem que pensar a respeito e descobrir onde é que está a falha, repetir o conteúdo, ou dar reforço, ou descobrir exatamente o que está falhando. Mas, em geral, é para o grupo todo ir bem na provinha, e isso vai indicar que ele sistematizou. Outro ponto onde a gente pode sistematizar é o caderno de atividades, quando ele faz as lições de casa que reforçam certos aprendizados. Então, essas lições de casa são uma forma de sistematizar também. Finalmente, como eu já disse, o glossário temático que aparece no caderno de atividades já é um conteúdo sistematizado e o professor pode usar em certos momentos, até para leitura, até para resumir um assunto, no momento que achar adequado. Então, esse é um recado sobre sistematização. Eu sei que o assunto é muito complexo, cada um tem uma ideia, mas eu imagino que eu dei o recado dos autores do livro. A sistematização se dá dentro da cabeça do aluno na medida que ele vai desenvolvendo o seu aprendizado de matemática. Eu vou falar para vocês a respeito da resolução de problemas e problematização. A resolução de problemas é um aspecto muito forte desta obra e que se desenvolve ao longo de todos os anos do ensino fundamental. Mas falar de resolução de problemas, o que significa ensinar a resolver problemas? Eu gostaria de iniciar respondendo a uma pergunta feita por uma professora, certa ocasião, que me disse o seguinte: Estela, os alunos sabem ler o problema, mas mesmo assim eles não resolvem o problema. Ora, trata-se do seguinte: há uma confusão. Saber ler, decifrar aquele código não é a mesma coisa que compreender um problema. O problema é um gênero textual que deve ser trabalhado como tal. Resolver e compreender problemas é um aspecto que cabe à matemática.
Então, na nossa obra, desde o primeiro ano, os alunos vão se apropriando deste gênero textual chamado problema. A resolução de problemas é um aspecto forte desta obra. Ela começa no primeiro ano e se desenvolve ao longo dos 5 anos. E como é que se trabalha a resolução de problemas? Começamos no primeiro ano, quando as crianças vão se apropriando deste gênero textual chamado problema. No início, acrescentam ou colocam uma pergunta no problema. Depois, acrescentam dados. Depois, isso vai num crescendo até que as crianças são capazes de elaborar um problema. Aliás, elaborar problemas é uma forma de conhecer melhor esse gênero textual problema. Não é um fim em si mesmo. Elabora-se problemas para se resolver problemas, para conhecer o gênero textual e resolver problemas. Não se elabora problemas como um fim em si mesmo. Elabora-se problemas para se resolver problemas. Nesta obra, o gênero textual, problema, é visto sob vários aspectos. Há, então, problemas que têm uma resposta, que é o mais comum, mais encontrado, mas há também problemas com várias respostas, problemas sem respostas, problemas feitos a partir de um gráfico, a partir de uma figura. Então, resolver problemas passa a ser uma coisa vista com naturalidade para o aluno que acompanha e desenvolve esse trabalho de resolução de problemas. Bem, de início eu vou destacar como é que a gente organizou o material, mas eu vou me referir à organização física do material. Nós temos para o aluno um livro e um caderno de atividades. O livro é essencialmente voltado para o trabalho de sala de aula. São atividades que pedem a participação do grupo, a mediação da professora. O caderno de atividades se volta prioritariamente para a lição de casa. O professor tem o livro do professor, o Guia e Recursos Didáticos, que traz o material do aluno e as orientações didáticas para trabalhar com esse material. Isso vale para o livro e para o caderno de atividades. Bem, o sumário da obra já fornece algumas pistas de como é que a gente organiza o trabalho com a matemática. São 4 unidades, uma para cada bimestre, a maior parte das escolas ainda trabalha por bimestre. E há aqui um pequeno box com os eixos de conteúdo. São 4 ícones que ajudam a compreender como é que a gente organiza o material. Em cada unidade são 14 itens. Esses itens são pequenos capítulos. O tamanho de cada item varia e, em geral, os itens dos anos iniciais são mais curtos, dos anos finais têm um pouco mais de páginas. Toda unidade se inicia com uma página dupla, que envolve sempre leitura de imagem. E há um pequeno box também com a seção Primeiros Contatos, cuja finalidade é avaliar conhecimentos prévios dos alunos. O que eles já conhecem a respeito dos temas que vão ser trabalhados nessa unidade. Cada item na sua página inicial traz aqui no pé da página os ícones que indicam os eixos que são trabalhados neste item. Nós buscamos, na medida do possível, sem criar situações falsas, nós buscamos em cada item trabalhar o maior número possível de eixos. Neste, por exemplo, a gente trabalha os 4 eixos, quer dizer, neste item a gente está explorando o número de operações, espaço e forma, grandezas de medidas e tratamento da informação. Toda unidade se completa com a seção Refletindo Mais,
cujo título já dá uma pista do que ela faz. A gente retoma alguma coisa que foi trabalhada durante a unidade e vai mais fundo, pode ser uma atividade lúdica, pode ser alguma coisa que explore a relação entre matemática e arte. E há uma sessão importante em toda a unidade a partir do segundo ano, que é a sessão Veja se já sabe. Ela depois vai ser melhor explicada pelo Leles, mas ela tem uma função importante na obra. O caderno de atividades, ele tem a mesma sequência de itens do livro. Para cada item do livro corresponde um item no caderno de atividades, com atividades que são voltadas, são pensadas para o aluno fazer em casa com a autonomia que ele tem. A gente não pode propor tarefas para casa que a criança não consiga fazer como regra geral. É preciso que a gente dose as atividades para que ele, com a autonomia que ele tem, consiga fazer a lição de casa sozinho. E no livro do professor, no caderno de atividades que o professor recebe, a gente dá orientações para que ele oriente o aluno na lição de casa. E, como parte do caderno de atividades, há uma seção do livro importante, do nosso material, uma seção importante, que é o glossário temático. Ele aparece no final do caderno de atividades. O glossário temático, como diz o nome, o título, ele organiza, sistematiza os conhecimentos trabalhados naquele ano por temas. Então tem lá sobre números, sobre operações, sobre as formas planas, sobre as formas espaciais, sobre grandezas e medidas e sobre o tratamento da informação. Aqui no glossário, tudo aquilo que foi trabalhado ao longo do ano é apresentado de uma forma sistematizada, de uma forma organizada. E o glossário está no caderno de atividades porque ele é importante para o aluno consultá-lo, caso tenha alguma dúvida, alguma ideia que ele esqueceu, alguma noção que ele não se lembra, ele pode ser orientado a procurar aqui a informação necessária para fazer a atividade. Isto é bastante útil, sobretudo a partir do terceiro ano. Então é assim que a gente organizou o nosso material didático. Essa é uma orientação, digamos, mais técnica, mais da parte física da obra, e a partir de agora a gente vai apresentar aspectos pedagógicos da proposta. Bem, outro aspecto importante que precisa ser compreendido pelos colegas que trabalham com o material diz respeito aos critérios que a gente usou para organizar os conteúdos. Todos nós estamos acostumados, porque foi assim com a nossa formação, a organizar os temas da matemática em capítulos que se sucedem numa sequência lógica. Então é tradição ter um capítulo sobre números, outro sobre adição, subtração, multiplicação, divisão, a geometria lá no finzinho. Bom, não é essa maneira como a gente organiza os tópicos da matemática aqui na obra. As nossas referências são outras. A gente se pauta pelas ideias de currículo em espiral e currículo em rede. Vamos tentar entender o que significa isso. Qualquer tema da matemática básica, qualquer um deles que a gente ensina nos anos iniciais ou mesmo no Fundamental 2, qualquer tema tem aspectos muito simples, acessíveis às crianças pequenas, e tem aspectos mais complexos que elas não conseguem entender. Então esse é um primeiro ponto importante da gente perceber. A noção de fração. Fração como metade, as crianças pequenas entendem. Agora tem aspectos do estudo das frações que são complexos até para meninos que têm 10, 11 anos de idade. Em segundo lugar, é preciso levar em conta que os alunos não aprendem todos ao mesmo tempo, todas da mesma maneira. Então, a solução para isso é oferecer muitas oportunidades de aprendizado. Se a gente ensina as coisas todas de uma vez, num só momento, quem aprendeu, aprendeu, e quem não aprendeu não tem outra chance de aprender. Além disso, é preciso que a gente leve em conta que as crianças não nascem prontas, né? Nem fisicamente, o corpo está em formação e a mente também. E que a experiência delas é uma experiência ainda limitada. Então é preciso levar em conta esse desenvolvimento da criança e saber dosar
a apresentação dos tópicos, levando em conta essa maturidade. Então, a gente trabalha com todos os temas em cada volume, muitas vezes ao longo do ano e ao longo dos anos. Nenhum tema se esgota no terceiro ano ou no quarto ano, todos eles vão sendo trabalhados desde o começo, num crescendo, de acordo com essa maturidade da criança. Para entender isso, um bom exercício é escolher um tópico, por exemplo, de medidas, ou como é que a gente trabalha com a divisão, no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano, no quinto ano. E há particularmente uma seção do Guia e Recursos Didáticos, onde a gente coloca em umas tabelas, em uns quadros, como é que a gente vai trabalhando cada um dos temas ao longo dos anos. O que a gente faz com a divisão no primeiro ano, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, e assim por diante para todos os temas da matemática básica. Olhando esse quadro, você pode compreender melhor como é que se dá essa organização dos conteúdos. E a outra ideia importante na qual a gente se baseia para organizar os conteúdos é a ideia de rede. A palavra rede está em moda, as redes sociais, né, da internet. A ideia de rede é essa, isto se relaciona com aquilo, que se relaciona com aquilo outro, que se relaciona com esse, com esse. A divisão se relaciona com frações, se relaciona com medidas, se relaciona com as demais operações. As formas planas se relacionam com as formas espaciais, se relacionam com os gráficos. Cada tema da matemática se relaciona com outros temas da matemática e de fora da matemática também. Então, explorar essas conexões, estabelecer vínculos, estabelecer relações, olhar para um tópico de diferentes ângulos, de diferentes aspectos, isso tudo favorece muito a compreensão. Aqueles eixos, os 4 eixos de conteúdo são sinalizados com aqueles ícones que a gente já citou e sinalizam essas conexões que a gente faz em cada item. Agora, é preciso tomar cuidado também para não exagerar, porque às vezes o foco é números e operações, então a gente fica em números e operações, às vezes o foco é a geometria, a gente fica na geometria, mas sem precisar criar conexões artificiais, falsas, fictícias, que não sejam naturais. A gente tem, as ideias da matemática são sempre muito ricas e então essas conexões são bastante naturais. É assim que a gente organiza os conteúdos nesta obra. Um pouco de cada vez e sempre, e relacionando os tópicos, quer dizer, misturando os assuntos. Não é uma desorganização, é outra organização.